O primeiro quadro entrevista deste ano visa fazer um raio-x do maior porto da América Latina. Movimentação de cargas, mudança de gestão e geração de emprego, entre outros temas. Quem vai falar sobre isso é o consultor portuário Rafael Pedrosa, que também é palestrante e professor universitário. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no canal Aquaviário. Vamos começar abordando sobre a sugestão do governador de São Paulo em privatizar o Porto de Santos. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E entrando nessa questão da proposta feita pelo nosso governador João Dória, eu acho que ela é pouco provável nesse momento, porque ela iria requerer uma alteração na lei. O caminho mais provável e mais natural para nós seguirmos para trazer mais eficiência para o porto e maiores investimentos talvez fosse a regionalização. Algo que aqui no Brasil a gente tem um experimento bem sucedido somente em Itajaí, mas em alguns outros portos no mundo nós temos essa experiência muito bem sucedida, porque aí a cidade e o porto começam a falar a mesma língua, ou a região, né? A área secundária do Porto de Santos abrange toda a região sudeste. Então, toda essa comunidade, toda essa região tomando decisões naquilo que o porto vai trazer e que vai beneficiar e que elas vão beneficiar o porto, talvez fosse a saída mais viável. É uma proposta, inclusive, já feita pelo Conselho de Autoridade Portuária. Então, a regionalização seria o caminho menos burocrático. Não teria que entrar em votação no Congresso Nacional, não teria alteração de lei e é um caminho natural que dependeria aí só de uma questão de articulação política e que traria muitos benefícios para a região, uma vez que as decisões que vão em torno do porto ficariam aqui com quem sofre os impactos de possíveis problemas. Não tão distante, lá em Brasília, né? Exatamente, com a proximidade maior e com a possibilidade também de pessoas técnicas, né, com conhecimento da área, poderem estar tomando essas decisões aí que vão tendenciosamente trazer resultados melhores do que o feito até então. E, Rafael, na sua opinião, o que está faltando para o porto ser mais competitivo, né, para manter aí o título de maior porto da América Latina? A questão da desburocratização do processo portuário aqui em Santos, ela é urgente, ela é gritante e ela já se encontra em atraso. Nós tivemos alguns pequenos movimentos, como Portolog, Porto Sem Papel, mas isso parou. Nós precisamos de uma integração maior entre todas as etapas do processo, entre os órgãos anuentes, para que o processo seja mais ágil. Quando nós fazemos um parâmetro, por exemplo, com Singapura, nós temos uma diferença abissal no tempo do handling ou do handout, né, que nós chamamos, que são as movimentações, desembaraço e entrega de mercadoria quando elas são da própria região. Então, nós necessitamos com urgência última que o processo de desburocratização seja acelerado. Eu queria que você comentasse sobre a mudança no perfil de cargas e do aumento do controle do sistema portuário. A mudança do perfil de carga é bem interessante, né? Eu costumo dizer que a cidade de Santos e o Porto não podem ter apenas uma vocação devido às condições que as cercam, né? O Porto de Santos, por exemplo, não pode ser considerado um porto que movimenta somente container, nem somente granel sólido, nem somente granel líquido. O perfil de carga aqui é muito diverso. Nós quebramos o recorde de movimentação do ano anterior, no caso de 2017, né? Em 2018 nós quebramos esse recorde, mas com mudanças no perfil de carga que nós tínhamos de um ano para o outro. Por exemplo, nós tivemos uma redução em alguns granéis sólidos, como soja, milho, açúcar, mas nós disparamos na movimentação de celulose, por exemplo. Então, esse recorde que nós quebramos não significa que nós aumentamos em todas as perfis de carga a movimentação, mas surgiu um perfil novo que vai dando essa pluralidade ao Porto de Santos, que faz dele muito forte. Nós perdemos um lado, mas nós descobrimos outras modalidades, e aí nós tivemos inclusive as cargas vivas aí, né, no meio desse pacote, e isso dá a dimensão de tudo aquilo que o Porto de Santos pode desenvolver, que é o diferencial dele. Mas Santos continua sendo uma rota importante na movimentação de grãos? Com certeza. É a maior, né? Paranaguá, ano após ano, diminui essa diferença com investimento em infraestrutura e tecnologia, mas o Porto de Santos ainda pela questão logística ainda se torna muito interessante. E isso tende a ser estendido com essas entregas se cumpridas, né, das obras que estão sendo feitas na entrada da cidade. Porque aí você vai ter uma questão logística muito mais favorável ao transporte, à chegada dessas mercadorias ao porto, tornando o processo um pouquinho mais ágil. Bom, Rafael, o governo já anunciou aí o novo presidente da CODESP, que é o Casimiro Tércio de Carvalho. Ele já presidiu o Porto de São Sebastião.
que a gente pode esperar? Bom, se nós tomarmos com base tudo aquilo que já foi feito em São Sebastião, e diante da impossibilidade de prever, né, o futuro, nós podemos, pelo menos com base no passado, entender que teremos agora pela primeira vez na história da Codesp alguém técnico, alguém com experiência. Isso não garante bons resultados, mas pelo menos nos dá uma convicção de que o caminho está sendo mudado naquilo que nós vínhamos tendo até então. Que alguém que entende dos problemas vai poder tomar decisões. Se elas serão acertadas ou não, só o tempo dirá. Contudo, a segurança para o investidor, para o empresário portuário hoje, ela é um pouquinho maior porque ele entende que vai conversar com alguém que entende o problema que ele enfrenta. E para a classe trabalhadora? Para os trabalhadores, a tendência agora é que haja uma mudança nesse mercado, isso com base no que a gente tem de histórico lá em São Sebastião, porque lá, devido à gestão ser mais técnica, os técnicos participavam mais ativamente do processo de São Sebastião. E aí a gente tem um pessoal muito bom, muito competente aqui, que não pôde fazer valer sua voz durante muitos anos, né? Nós temos técnicos muito competentes dentro da própria Companhia Docas aqui, e que, se nós olharmos para o passado que foi feito em São Sebastião, a tendência é que esses profissionais tenham mais espaço. Rafael Pedrosa, muito obrigada pela sua participação aqui no canal Aquaviário e esperamos contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês para discutir as questões do Porto aí.